Então tá, fé e paciência, né? Vou ler de novo, Hebreus 6, 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, fé e paciência. Já sabemos que todos temos que ter fé, mas às vezes não atenta muito para a paciência. E pelo que ele está dizendo aqui, a fé e a paciência andam de mãos dadas, né? Dá a entender aqui que a fé é uma coisa e a paciência é outra. Na medida que nós vamos nos aprofundando aí, nós vamos perceber que talvez paciência e fé, a paciência é o exercício da fé. A fé, sendo exercitada, é traduzida na paciência. Então vamos continuar aí. Vamos ver aqui, continuando nesse texto de Hebreus 6,12. Ele continua dizendo: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então já vemos aqui mais uma vez, né? Aqui é a paciência, e aparece aqui a palavrinha, mais duas palavrinhas aparecem aqui, que é esperança e promessa. No versículo 12, ele termina dizendo que aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. E as promessas aí estão no plural, né? E no verso 15, assim esperando com paciência, alcançam a promessa. No caso aqui, a promessa está no singular, né? E aí ele se reporta aqui ao fato de que Abraão recebeu de Deus uma promessa. E Abraão esperou com paciência. E aí ele alcançou a promessa. Acredito que no caso de Abraão, essa promessa é de que ele teria um filho. Teria uma descendência, seria pai de muitas nações. E isso só poderia acontecer na medida em que ele tivesse um filho. E aí nós já sabemos que a promessa de Deus foi feita para Abraão. E aí está aí a promessa, Deus fez a promessa. E aí ele esperou, né? Esperou com paciência, até que a promessa se cumpriu, né? Acredito que no caso de Abraão, há uma dúvida se ele esperou 25 anos ou se esperou 25, 30 anos. Eu acho que foi 30, porque 25 anos são contados desde que ele saiu de Harã até o nascimento de Isaac, quando ele tinha 100 anos. Mas se for contado a partir de quando ele saiu de Ur dos Caldeus, acredito que ele esperou 30 anos, né? E finalmente ele alcançou a promessa. Então Deus fez a promessa, ele creu na promessa de Deus. E a prova de que ele creu é que ele esperou, né? Esperou com paciência. E finalmente ele alcançou a promessa, que foi o nascimento do seu filho Isaac, que é chamado de unigênito. Que mesmo em Hebreus é chamado de unigênito. Porque embora Abraão tenha tido outros filhos, todavia de Sara, a esposa legítima, o único filho que ele teve foi Isaac. Em Isaac será chamada toda essa descendência. Então, fé e paciência. Eu quero focar mais assim na questão da paciência, tá? Porque de repente nós podemos ser crentes impacientes, né? Ou até mesmo pastores impacientes. E a impaciência pode ser uma demonstração de falta de fé. Nós vamos aí nos guiando aí pela Bíblia para ver o que mais, né, está sendo dito aí sobre essa questão da fé e a paciência. Tem um texto em Romanos 8,
Eu vou lá agora, que vai na mesma linha, eu vou lá em Romanos para verificar esse texto, 8:23, né? Romanos 8:23, vamos ver, fala dessa questão aí da esperança, esperar, né? Vamos lá, 8:23, Romanos 8:23, e não só ela, ou seja, a criação, não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos. Agora veja só, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a questão da espera, pelo menos Deus fez uma promessa, que é essa daí, a redenção do nosso corpo. E a promessa que Deus fez, nós temos que crer nela, isso é fé. E a prova de que nós estamos crendo é esperar, né? Aqui Paulo está dizendo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a nossa adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, pelo menos a ênfase aí é esperar que a promessa que Deus fez se cumpra, né? Aí ele continua, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como espera, como esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E, novamente a palavra paciência aparece aí, né? Mas se esperamos o que não vemos, esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, novamente aí, o apóstolo Paulo, ele fala da esperança, que devemos esperar, né? O cumprimento da promessa de Deus, e essa espera é para alcançarmos a promessa, né? E esperar com paciência. Aquele com paciência é sem murmurar, né? Sem se estressar, mas confiando que Deus fará aquilo que prometeu. No caso aqui, o que Deus prometeu, por isso que Hebreus 6 fala as promessas, alcançam as promessas, né? E Hebreus 6:12, depois Hebreus 6:15 vai dizer que Abraão alcançou a promessa, e no caso de Abraão a promessa era o nascimento de um filho, que ele esperou com paciência e alcançou a promessa. Nesse caso aqui já de Romanos, a promessa que Deus fez foi a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Deus prometeu redimir o nosso corpo. E aí nós estamos confiando nessa promessa que Deus fez, ainda que hoje nós podemos ver o nosso corpo debilitado, um corpo da nossa humilhação, corpo mortal, corpo frágil, sujeito a doenças e à morte, mas Deus fez uma promessa de nos dar um corpo, eu diria até um corpo imortal, né? Ou um corpo incorruptível, um corpo glorioso. E aí nós estamos aí com essa questão de crer no que Deus disse. Se cremos no que Deus disse, nós esperamos, e esperamos com paciência, para que no final possamos alcançar a promessa. Lembro também do caso de Isaac. Isaac, ele casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos de idade. E aí a Bíblia diz que durante 20 anos ele orou fervorosamente a Deus para que a sua mulher engravidasse. E só depois de 20 anos de oração fervorosa foi que nasceu o filho que ele entendia que Deus tinha prometido também, né? Através de Abraão, Isaac, só que já nasceram gêmeos, né? Nasceram Esaú e Jacó. Mas antes dele receber a promessa, e aí aquela promessa no singular que Isaac estava esperando que recebeu de Deus, ele teve que orar 20 anos, esperou 20 anos. É possível que ele tenha esperado com paciência, né? E aí ele finalmente viu aí os filhos nascerem, que foram gêmeos, Esaú e Jacó. Muito bem. Agora,
Voltando para Hebreus capítulo 10, porque vai na direção dos heróis da fé aí, né? Mas em Hebreus capítulo 10 ainda, vamos ver aqui, Hebreus 10, 36. Ele vai continuar explorando esse tema da fé e paciência, né? Vamos lá, 36, Hebreus 10, 36. Porque necessitar de paciência, né? Necessitar de paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aqui já fala a promessa também no singular, a promessa. Todo crente tem uma promessa da parte de Deus. Provavelmente tem mais de uma, mas pelo menos tem uma que é central, né? E só que essa promessa que Deus faz, ele não cumpre logo, né? Ele espera e dá tempo para provar, eu acredito que é a fé, né? Porque a fé é exatamente nós acreditarmos no que Deus disse, e ainda que não vendo a bênção chegar até nós, não vendo o cumprimento daquilo que Deus disse, nós confiarmos, né? E esperarmos, e na certeza que vai se cumprir. E aí tem que esperar com paciência. É o que ele está dizendo aqui, né? Para que possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Aí no caso ele já está vindo aqui, ele está falando aqui da vinda de Jesus, né? Da parousia. Então é uma promessa de que Jesus voltará, né? Que Jesus virá. Essa é uma promessa que todo crente deve se focar nela, né? A promessa da vinda de Jesus. E até o apóstolo Pedro depois ele vai falar disso, que alguns eles vão questionar, né? Nós já esperamos tanto e não aconteceu nada. Será que vai acontecer mesmo? Quer dizer, eles estão duvidando do cumprimento da promessa de Deus e não estão esperando com paciência, né? Deus cumprir essa promessa. Qual é a promessa? Nesse caso aqui, a vinda de Jesus. Todos nós, os cristãos, estamos esperando a vinda de Jesus? Sim, estamos esperando. Deus prometeu, prometeu. Agora, é preciso esperar com paciência, isso é fé, né? Esperar com paciência o cumprimento dessa promessa de Deus, que é a vinda de Jesus. Então, vamos ver aqui. Na segunda carta do apóstolo Pedro, aqui está, né? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 3. Ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha aqui, falou a promessa, né, da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Vamos soltar essa parte aqui. Vamos para o verso 8, pular para o verso 8, onde ele vai explicar essa questão da demora, né? Por que demora que Deus cumpra a promessa da vinda de Jesus? Então, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então está aqui uma explicação para embasar nossa confiança, nossa fé nas promessas de Deus e esperar com paciência, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? 1000 anos como um dia como 1000 anos, a diferença é muito grande. Então, Deus não retarda a sua promessa, né? Então, vai lá, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, ele até diz aí que um dos motivos é que Deus não cumpre logo a sua promessa,
é para dar tempo para que alguns se arrependam, né? Porque quando Jesus vier, acabou o tempo da salvação, né? Fechou a porta da graça. Quem tinha de ser salvo foi salvo. Então virá o juízo. Por isso que Deus ainda retarda, né? O Senhor não retarda a sua promessa, né? Mas é longânimo o paciente, né? Deus é paciente para conosco, esperando até a última hora para dar oportunidade para que alguns se arrependam, né? Para que possam ser salvos. Então, voltando aqui para Hebreus capítulo 10, que ele diz assim, verso 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se retirem e creem para a conservação da alma. Então, a gente vai vendo aí que essa questão de crer em Jesus, crer no que Deus falou, crer nas promessas de Deus, elas têm várias implicações, né? Elas vão necessitar de espera, um tempo de espera, e vão necessitar de esperar com paciência para ver o cumprimento da promessa. E aí nós vamos chegar aí no capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo da galeria dos heróis da fé. Eu vou entrar nesse capítulo aí, mas eu não sei se vai dar tempo de eu entrar hoje, né? Porque antes disso, eu quero explorar um pouco um texto que tem em Tiago, capítulo 5, que fala da paciência, né? Então, vamos lá. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Aqui. Tiago, capítulo 5. Verso 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Olha aí, a vinda do Senhor, hein? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporânea e a serôdia. Então, ele usa aqui uma comparação, uma metáfora do agricultor, né? Que o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporânea serôdia, que é a chuva do outono e a da primavera. Algumas traduções acham que é assim, as primeiras e últimas chuvas. E o lavrador espera, porque ele sabe que quando a chuva cair, a terra vai fazer brotar a semente que ele plantou, e no tempo certo ele vai colher o fruto da terra. Então ele faz essa comparação com a nossa espera, que Deus cumpra a promessa da vinda de Jesus aí. Aí ele continua, verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha só, isso, Tiago escreveu isso aí certamente no primeiro século, e ele disse, já a vinda do Senhor está próxima. E se nós formos comparar lá com o que Pedro disse na sua segunda carta, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, quando ele diz que a vinda do Senhor está próxima, pode ser que ele esteja pensando em 2 dias, né? Mas pode ser 2 dias para Deus, mas para nós pode ser 2000 anos. Então o tempo de Deus não é o tempo do homem, né? Mas já a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, a promessa que Deus fez da vinda de Jesus vai se cumprir, e nós devemos esperá-la com paciência, né? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Então acredito que ele introduz esse versículo aqui, porque enquanto nós esperamos a vinda de Jesus, nós podemos, pela impaciência, né, pelo estresse, podemos nos queixar uns dos outros, né? Falar mal uns dos outros, descarregar a nossa frustração nos outros e pelos defeitos dos outros e tais.
Então ele diz aí, para não fazer isso, porque o juiz está à porta. Ele lembra que o Senhor é o juiz. Né? Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então ele acrescenta aqui a palavra aflição e paciência. Porque o sentido de paciência aqui no Novo Testamento, acho que em toda a Bíblia é assim mesmo, não é como nós pensamos hoje, né? Tipo assim, a pessoa que paciente é aquela pessoa que espera sem se estressar, até é assim também. Mas, principalmente, o sentido de paciência do Novo Testamento, na Bíblia, é você suportar sofrimento e aflição com resignação. Né? E aí, o que ele está aí realmente falando, de acordo com os demais textos, é que enquanto nós esperamos com paciência que Deus cumpra a sua promessa, ou as suas promessas, que são várias promessas, nós vamos sofrer tribulações, aflições. Essa paciência não vai ser uma espera passiva. A esperança, né? Não vai ser passiva. Mas haverá aflições, tribulações, sofrimento, para ainda agravar mais a necessidade de que nós temos de esperar com paciência que Deus cumpra a sua promessa. Né? Então ele diz aí, meus irmãos, tomai como exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então nos convida para irmos lá para o Antigo Testamento e ver as aflições que os profetas sofreram, né? As perseguições, as tribulações, mas que eles suportaram com paciência essas situações. Né? Aí ele diz aqui, ele vai falar de Jó, né? Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então ele menciona aqui finalmente Jó, embora a gente observa que na galeria dos heróis da fé não aparece Jó, né? Vários personagens do Antigo Testamento, eles são mencionados ali, a partir de Abel, como heróis, né? A galeria dos heróis da fé, mas Jó não é mencionado. E aqui Tiago cita textualmente Jó como um exemplo, um exemplo de paciência. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. E quando nós vamos olhar no livro de Jó, nós observamos que realmente sobreviveram a ele sofrimentos. O diabo foi liberado contra ele e matou os 10 filhos dele, levou toda a sua prosperidade e levou ele à falência. E todo o livro de Jó ele reclama muito, né? Naquela conversa com seus amigos, ele reclama muito. Então, mesmo sendo um homem paciente, e o Espírito Santo está aqui dizendo que o comportamento de Jó foi o comportamento de uma pessoa impaciente, foi o comportamento de uma pessoa paciente. Por isso que Deus depois ele premiou Jó, dando em dobro tudo quanto ele tinha. Mesmo assim, Jó é colocado como um exemplo de paciência. Suportou aflição, sofrimento, com paciência. Esperou com paciência a vindicação de Deus, né? Que Deus finalmente retirasse aquele sofrimento dele. De fato aconteceu. E Deus devolveu a prosperidade que o diabo tinha roubado e deu em dobro. Então não deixa de ser um lenitivo, um consolo. Nós de vez em quando ir lá ler o livro de Jó, né, para ver como ele suportou com paciência o sofrimento e esperou o livramento, né? Ele chega a dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que finalmente se levantará sobre a terra, né? Aí é uma afirmação naturalmente misteriosa, porque nós tendemos a ler isso aí à luz do Novo Testamento,
que o nosso Redentor é Jesus, mas lá no livro de Jó, pode ser que ele estava se referindo, o Redentor aí é o parente mais próximo, né, que poderia ajudá-lo a se recuperar daquela falência. Então, mas eu quero enfatizar a questão da paciência, porque nós estamos assim numa geração que talvez tudo contribua para sermos impacientes, né? Impacientes. E sermos assim treinados a não ter paciência de esperar, né? Esperar o tempo de Deus, esperar o tempo oportuno. Pelo contrário, nós somos instigados pelo sistema do mundo a ter as coisas na hora, né? A ter as coisas antes da hora, na hora de Deus, né? E aí é necessário nós lembrarmos que a paciência para esperar o tempo de Deus é necessária, e ela realmente revela a fé, né? Porque a fé é algo assim que a maior parte de nós cristãos falamos da fé, mas talvez de repente nem todos sabem o que significa fé. E aí nós vamos voltar agora a Hebreus 11:1, onde está a galeria dos heróis da fé, e vamos começar a dizer alguma coisa aí, mas não vou me alongar muito não. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Só que relembrando que no versículo 38 do capítulo 10, ou seja, um versículo antes, 1 ou 2, ele diz: mas o justo viverá da fé. É aquela Abacuque que foi quem primeiro falou isso, né? O justo viverá da fé. Então ele vai ele vai tirar esse texto de Abacuque: o justo viverá da fé. 3 vezes é citado pelo menos no Novo Testamento essa expressão, o justo viverá da fé. E aqui ele vai, eu vejo que ao longo da minha vida eu tenho visto alguns dizendo: olha, o que é a fé mesmo? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas até agora não está dizendo nada do que é a fé, né? Esse versículo não diz o que é a fé, diz o que a fé representa. Então o que ele está usando aqui é uma figura, aliás, 2 figuras. A primeira figura que ele usa é a figura da construção. Então quando ele diz que a fé é o firme fundamento, ele está fazendo uma comparação com uma construção. Numa construção, todos sabem que o alicerce, né, o fundamento, o baldrame, usando a linguagem assim, bem brasileira, baldrame, o fundamento, o alicerce, tem que ser bem colocado, tem que ser firme, tem que ser sólido, tem que ser seguro para que a estrutura que vai ser erguida sobre ele nunca venha a ser abalada, né? Então, o que o autor sagrado está dizendo é que, no caso, a nossa vida cristã é um edifício. Nós estamos construindo um edifício que é a nossa vida cristã. E nesse edifício, a fé é o firme fundamento. A fé não é só o fundamento, mas a fé é um fundamento firme, um fundamento bem colocado, né? Seguro, forte. E aquilo que for edificado sobre ele não vai se abalar facilmente. Então, ele está dizendo que é necessário que a fé, a nossa fé, ela seja uma fé firme, uma fé forte, robusta, para que nada venha abalar o alicerce da nossa vida cristã, nossa vida de fé, que é a nossa vida cristã, né, alicerçada sobre a fé. Então é a primeira figura que ele usa. Ele não está dizendo o que é a fé, ele está dizendo o que a fé faz, o que a fé representa. É como a fé representa para a nossa vida cristã o que o alicerce, o fundamento representa para um edifício. Isso que ele está dizendo. E a segunda figura que ele usa é a figura de um julgamento no tribunal. Então, o julgamento no tribunal vai depender muito de provas, né? Aqueles que estudam direito sabem que existem provas testemunhais e provas técnicas, né? Então, mas as provas são decisivas no julgamento. Sem provas, o processo é nulo, né? Então, ele vai dizer aqui: a fé é a prova das coisas que se não veem. Então,
nesse julgamento do tribunal, a fé é a prova de coisas que não se veem, porque a nossa vida cristã, as promessas de Deus, elas estão no futuro, né? A vinda de Jesus, o corpo glorificado, estão no futuro. Nós não vemos, mas a prova de que isso realmente vai acontecer, como se fosse num tribunal, a prova que vai decidir a questão é a fé. Então ele está mostrando aqui a total importância da fé nessas duas figuras. E aí eu estou afirmando aqui que nesses textos que eu li aí, a fé ela se traduz por paciência, esperar com paciência e que Deus cumpra as suas promessas. Aí ele continua dizendo, né, em Hebreus 11:2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então, a história do Antigo Testamento é cheia de belas histórias, né? Grandes vitórias, grandes feitos dos antigos. E aí ele vai dizer aqui que o fator decisivo da vida dos antigos personagens do Antigo Testamento foi a fé. Sem a fé eles não teriam realizado o que realizaram. E aí ele continua dizendo aqui: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, os mundos, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Aqui, os mundos, na verdade, não é mundos, porque a palavra mundo no Novo Testamento grego é cosmos. E a palavra que aparece aqui não é cosmos, é aionos. Aionos é era, né? Período de tempo. Então, por exemplo, a gente fala assim, o mundo antediluviano. É um tempo antes do dilúvio, todo o tempo que decorreu, desde o início da criação, pelo menos do homem, até o dilúvio, é uma era, é um tempo talvez, não sabemos, podemos até saber dentro da cronologia bíblica, né? Pode ser que tenha acontecido perto de 2000 anos, o mundo antediluviano, é um tempo, mas é aquele mundo, né? Aquele tempo. Então ele está dizendo que pela fé nós entendemos que as eras, né, foram criadas, pela fé entendemos que elas foram criadas pela palavra de Deus. Então foi a palavra de Deus. Deus disse, haja luz, houve luz, né? Haja, aí vai falando, os luminares, haja animais, pela palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que trouxe à existência essas coisas. Mas nós não vimos isso acontecer, mas pela fé nós entendemos. Isso foi assim mesmo. Aquelas pessoas que não creem na Bíblia, que não têm fé, então elas vão procurar através da teologia da evolução, né, da ciência ou da pseudociência, que dizem que Charles Darwin dizia que era uma hipótese de laboratório, e até mesmo alguns dizem que antes de morrer Darwin repudiou a sua teoria da evolução, pelo menos em parte, né? Então, essas pessoas aí que querem entender tudo, uma coisa que já aconteceu no início, acho muito difícil a gente conseguir provar assim, cientificamente que essas coisas foram desse jeito. Então, só nos resta realmente crer na palavra de Deus. Por isso que ele diz, pela fé nós entendemos que os mundos, as eras foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu acredito que aqui até que há uma ideia de que as coisas foram feitas do nada, Deus criou do nada. Ex nihilo, acho que essa expressão latina, Deus criou do nada, né? Mas esse versículo aqui me faz questionar o seguinte, será que Deus criou do nada mesmo? Aqui diz que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, aqui não está dizendo que Deus criou as coisas do nada, está dizendo que ele criou de coisas que não se viam, ou seja, de coisas invisíveis. Eu acho que aí tem um cientista, um dos luminares da física aí, que fala, não sei se foi Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma.
algo assim, energia, né? Então, de maneira que mantenho até em aberto essa discussão aí, né? Se Deus criou do nada mesmo, ou se Deus criou de coisas invisíveis aos nossos olhos, pelo menos, né? Ele criou coisas visíveis de coisas invisíveis, então, daquilo que é aparente, né? De maneira que aquilo que se vê, essas coisas visíveis, não foi feito do que é aparente, ou seja, daquilo que nós podemos ver, foi feito de alguma coisa invisível, né? É o que dá a entender aí. E aí, a fé e a paciência, né? Eu vou já terminar essa palavra, porque eu também não quero me alongar demais, mas só vou falar de Abel agora, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por meio dela, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, né? O sacrifício que ele fez, os seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Então, há várias teorias sobre por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas é claro que o texto lá diz que Deus atentou Deus para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou o Senhor. E aqui ele está dizendo que foi pela fé, né? Por que o sacrifício de Abel foi pela fé, enquanto que o de Caim não foi, né? Eu acredito que é porque pela fé, porque Caim e Abel receberam dos seus pais, Adão e Eva, ouviram a história de como é que Deus, lá no princípio, quando eles pecaram, Deus matou um animal. Imagina que esse animal pode ter sido um cordeiro, um carneiro, e com a pele desse animal ele fez túnicas, né, para cobrir a nudez deles. E aí depois o Hebreu vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Acredito que Abel recebeu dos seus pais essa tradição oral do que Deus tinha feito lá no Jardim do Éden, e ele creu nisso, e por isso ele ofereceu das primícias do seu rebanho. Enquanto que Caim não creu nisso, né? Ouviu promessas de Deus, creu nelas, né? E esperou com paciência, porque Abel estava esperando com paciência, e por isso ele ofereceu o sacrifício com sangue, né? E depois tipificava o sacrifício do Messias Jesus Cristo. Então, eu vou dar uma parada por aqui, mas deixando essa questão. Devemos pensar nisso, né? Paciência, né, é uma manifestação de fé. E paciência na adversidade, mais ainda, né? Sofrimento e aflição, perseguição, tribulação. Demonstrar paciência, esperar, né? Esperar com paciência que Deus cumpra a sua promessa. Isso é fé. Será que se nós formos impacientes, nós temos fé? Nós formos assim estressados, né? Queremos sempre fazer as coisas da nossa maneira, no nosso tempo, isso não será uma vida egocentrada, né? As coisas têm que ser feitas da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo. Uma pessoa impaciente e estressada tem fé? Ou ela crê que Deus cumprirá as suas promessas, né? Que Deus tem o controle e que devemos ter paciência, como diz lá em Hebreus, aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Estou falando aqui que a paciência é a demonstração de fé. E o exemplo aí, no caso que Hebreus dá, é de Abraão, que esperou com paciência até que Deus cumpriu a promessa. E eu vi várias oportunidades dele parar de crer, né? Parar de ter paciência, de esperar. E há uma questão de uma espera aí. Então, que essa paciência deva ser a nossa meta de crescimento pessoal, espiritual. Eu preciso me tornar uma pessoa paciente. Eu preciso aceitar que as coisas não precisam ser sempre feitas à minha maneira, no meu tempo, né? Porque Deus pode estar controlando pelo lado de fora, e que no tempo dele ele fará as coisas, né? Isso aí é paciência e é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, que Deus nos abençoe para nós sermos assim como Abraão, né? Por isso que foi chamado pai